Fala, meu povo, como que vocês estão, hein? Espero que todos estejam bem. Hoje eu quero acompanhar com você aqui esse vídeo, gente. Veja só o que esse, acredito que é um padre, eu não conheço muito bem, que é lá do Centro Dom Bosco, que é aí um canal católico. Gente, olha a afirmação dele, veja só o que ele falou, gente. Sem mais delongas, vamos acompanhar. Realmente é um fenômeno que os protestantes eles vão percebendo, né? Que a igreja primitiva é a igreja católica. Então eles fazem esse caminho de conversão. E teve um vídeo que foi muito engraçado, que também viralizou nas redes sociais, que a Ana Paula Valadão pegou um desses livros, né, dos padres apostólicos, que são justamente o conjunto de livros mais antigos que tem, é o primeiro volume da coleção da Paulus, né? E aí ela vai ler uma das cartas e ela comete uma gafe terrível. Vamos acompanhar a gafe aqui ao vivo com vocês. É bem interessante. Vejam esse vídeo aqui, como ele é interessante, né? Então eu vou passar para vocês. Então, eu queria ler para vocês de um outro livro aqui que é maravilhoso, a Patrística. A história dos padres apostólicos, os pais apostólicos. Temos aqui Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, Pápias. Então são as cartas aqui. E essa foi uma carta escrita para a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Esmirna. Vou ler aqui a introdução. Diz aqui: a igreja de Deus que vive como estrangeira. Quantos aqui são estrangeiros? Né? A nossa pátria está lá no céu, irmãos. Vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica. Irmãos, naquela época não tinha igreja protestante. Glória a Deus, aleluia. Vamos aprender dos nossos pais. Porque, irmãos, naquela época não tinha igreja protestante. Glória a Deus, aleluia. Vamos aprender dos nossos pais. Porque, irmãos, naquela época não tinha igreja protestante. Glória a Deus, aleluia. Vamos aprender dos nossos pais. Então, pessoal, vejam como chega a ser cômico, né? Então ela tá lendo a carta do primeiro século ali, e aí chega a igreja católica, ela diz não existia igreja protestante, ela ainda dá um glória a Deus, aleluia. Então nisso aí eu concordo, glória a Deus, aleluia, que não havia igreja protestante no primeiro século, porque já tá difícil aturar nos últimos 5 séculos, imagine por 2 milênios. Então, o que eu poderia dizer aqui para o professor Marcelo, que fez superchat respeitoso, é que fora da Igreja Católica não há salvação, né? Cristo, em Mateus, capítulo 16, ele foi muito claro, né? Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, nosso Senhor, ele fundou uma igreja. E ele fundou uma igreja com uma dupla missão: ensinar as verdades que são necessárias para levar as pessoas ao céu e conferir as graças necessárias por meio dos sacramentos para levar as pessoas ao céu. Então, se você não está nessa igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhe convido para que estude mais a doutrina católica, se abra a graça e faça esse processo de conversão, né? Então, é claro, então o próprio fato da IASD não ser exclusivista da salvação já mostra que há algo de errado, porque nosso Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, só há um caminho. E esse caminho leva invariavelmente a Roma. Por que leva a Roma? Porque Cristo fundou a igreja confiando a São Pedro, e São Pedro sofreu martírio em Roma, né? Só a Igreja Católica tem o que nós chamamos de sucessão apostólica. Todo bispo que foi sagrado em alguma parte do mundo foi sagrado por outro bispo, que foi sagrado por outro bispo, que foi sagrado por um outro bispo, que, voltando na história, foi sagrado por um dos 2 apóstolos, que foi sagrado por Cristo. Agora, Ana Paula Valadão foi sagrada por quem? Por ninguém. André Valadão foi sagrado por quem? Por ninguém. O apóstolo Rina, apóstolo, entre aspas, Rina,
foi feito apóstolo por quem? Por ninguém. Não há sucessão apostólica no meio protestante. O que há é o não serve. Pessoal, e aí, o que vocês acharam do que ele falou? Eles confundem muito essa questão aí do apóstolo Pedro, de quando Jesus Cristo disse: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Eles confundem, eles pensam que ali está falando de Pedro, mas na verdade Jesus está falando dele mesmo, sobre ele. Ele é a pedra. Porque nós sabemos muito bem que Pedro não é, de forma alguma, o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Mas veja só o que o pastor Augustus Nicodemos, ele fala a respeito dessa temática. Nós iremos resgatar esse vídeo e trazer aqui para você acompanhar. Vou acompanhar junto com você aqui. Vamos acompanhar. Bíblia. A Igreja Católica aceita, além da Bíblia, o magistério católico e as declarações do Papa falando ex cátedra como fonte de revelação e fonte de verdade. Para os católicos, a revelação ainda está aberta. Deus continua a se revelar através do Papa e do magistério católico. Os protestantes têm o lema sola scriptura. A revelação de Deus já está contida na Bíblia. Não há novas revelações. Essa diferença é fundamental, porque muitas das práticas e doutrinas católicas, como a veneração dos santos, a adoração de Maria, mediação de Maria, assunção de Maria, o purgatório, os 7 sacramentos, essas doutrinas não têm base na Escritura, mas na tradição oral da Igreja Católica, através do magistério e através do Papa, falando infalivelmente como eles pensam. Então, a principal diferença é com respeito à fonte de autoridade. Os protestantes creem que a fonte final de autoridade, o juiz máximo em todas as discussões e questões práticas e doutrinárias, é o Espírito Santo falando pela Escritura, enquanto que os católicos recorrem ao Papa e aos concílios para definir esses dogmas. E a partir daí, então, vem as grandes diferenças. Com respeito à salvação, os protestantes insistem que nós somos salvos pela graça somente, mediante a fé em Jesus Cristo. O sistema católico é um sistema sinergista que envolve a participação do pecador na obtenção da graça salvadora para a sua redenção. Essas são as principais diferenças, ao meu ver, entre o catolicismo e o protestantismo. Pessoal, e aí, o que vocês acharam de todo esse contexto? Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam. Agora, nós sabemos que a igreja verdadeira não é a placa A, B ou C. É aquela que não se envolve em idolatria, é aquela que não se envolve em pecado algum que a Bíblia condene. A igreja verdadeira é aquela que segue a sã doutrina de Cristo. Essa é a igreja verdadeira. Não é a placa B, placa C, mas aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Como diz em Apocalipse, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pessoal, esse foi o vídeo. Você que é novo por aqui, inscreva-se, ative o sino das notificações e deixa a sua curtida nesse vídeo. Esse foi o vídeo. Até a próxima, gente!